Botafogo é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, um dos que mais vezes cedeu jogadores à seleção brasileira e tem a camisa que foi vestida por muitos dos grandes craques que o país já revelou. Passou momentos de glória e viveu momentos de dificuldade, especialmente no longo jejum de títulos entre o final dos anos 60 e o finalzinho da década de 80. Sua torcida chegou a ser numerosa e presente nos estádios, mesmo no período de jejum. Não eram raros os jogos contra seus grandes rivais do futebol do Rio, especialmente contra o Flamengo, nos quais os torcedores do Botafogo ocupavam totalmente o seu setor. Eram jogos com 130, 140, 150 mil pessoas ou mais, e 50, 60, 70 mil alvinegros compareciam àquelas partidas. Houve um famoso jogo com o Atlético Mineiro, com mais de 100 mil pessoas. Houve também o público na casa dos 100 mil na final da Copa do Brasil contra o Juventude em 99. Ou seja, vários momentos o Botafogo teve em sua história nos quais a sua torcida esteve do lado, esteve ao lado e apoiou. Lembro muito bem que no ano de 1993 eu cobria o Botafogo pelo Jornal do Brasil. Foi assim em 92, em parte do ano de 93, quando o clube chegou à final da Copa Comebol. E os dirigentes imaginavam que o jogo não teria grande apelo, por incrível que pareça. Até havia uma intenção de levar o jogo para o Caio Martins, só que a capacidade mínima exigida pela Confederação Sul-Americana impediu a realização da partida naquele local. E o jogo foi para o Maracanã. Mas, imaginando que não teria um grande público, os dirigentes fecharam a geral e colocaram uma carga mínima de ingressos à venda, algo em torno de 30 mil. Bem, mais de 70 mil pessoas compareceram ao estádio. Os portões do Maracanã tiveram que ser abertos por questões de segurança, porque havia uma enorme multidão do lado de fora querendo entrar e não havia mais ingresso. E assim o Botafogo foi campeão da Comebol, derrotando o Peñarol nos pênaltis, seu único título oficial e internacional, diante de um grande público, de uma torcida que compareceu em massa para apoiar o time naquela oportunidade. Não era um grande time, longe disso, ao contrário do que aconteceu em 92, quando vice-campeão brasileiro. Já era o Botafogo vivendo o período de desmanche, saída do Mil Pinheiro, aquela coisa toda. Desde então, de um bom tempo para cá, talvez isso tenha começado em 71, né, quando José Marçal Filho apitou a final Botafogo e Fluminense, o último jogo, o jogo que decidiu, na verdade, o Campeonato Carioca. O Botafogo jogava pelo empate, o Fluminense foi campeão com um gol no finalzinho, marcado pelo Lula. E esse gol ele teve uma finalização decorrente de uma falta do Marco Antônio no goleiro Ubirajara Mota. Um erro importante da arbitragem, algo que magoou os botafoguenses por muito tempo. Durante muitos anos, esse árbitro não atuou em jogos da equipe alvinegra. Depois disso, em outros momentos, viu-se o Botafogo reclamando muito de arbitragem. E isso veio se acentuando nos últimos anos. Essa situação, ela coincide, não sei se tem uma lógica aí, uma associação, mas ela coincide justamente com o momento em que o Botafogo não consegue acompanhar os grandes clubes do Brasil, por falta de dinheiro, então não tem investimento, não consegue montar equipes tão fortes e acaba ficando num plano secundário. Hoje a realidade é que o Botafogo é ignorado pela mídia nacional. Nos programas de televisão, nos sites, você vê muito pouca coisa sobre o Botafogo. Não estou dizendo que isso é certo, isso é só uma constatação, tá? É só uma constatação. É um sinal de que o clube perdeu sua relevância. Para recuperá-lo, alguma coisa tem que acontecer. Um importante movimento vem sendo feito agora com essa associação aí, essa parceria com os irmãos Moreira Salles, apaixonados pelo clube que, de alguma forma, tentam encontrar um caminho para ajudar o Botafogo. Talvez seja a única saída nesse momento de muita dificuldade, grande dificuldade financeira. Mas também cresceu de tempos para cá uma postura muito comum, talvez em novas gerações de torcedores do clube, uma postura de vitimização. E essa vitimização, ela, às vezes, é acompanhada de patrulhamento. Patrulhamento que atinge jornalistas como eu, como nesse final de semana. Pelo fato de torcer pelo Flamengo, alguns sujeitos acham que eu obrigatoriamente tenho que achar que o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem. Quando é beneficiado, eu falo isso, aliás, por alguns prints de diferentes momentos nos últimos anos, nos quais eu falei sobre isso. Um deles, a final do Campeonato Carioca de 2014, com aquele gol do Márcio Araújo de impedimento que tirou o título do Vasco. Eu não me lembro de algum outro jornalista ter sido tão veemente ao afirmar que o Vasco perdeu o título por conta do apito. Isso está lá registrado, tem lá o vídeo, está lá na internet, está na minha timeline, é muito fácil de achar. E em várias outras ocasiões eu frisei isso, que o Flamengo conseguiu algumas vitórias com a ajuda da arbitragem, como outros clubes também conseguem. O grande fato é que
quando você não se manifesta da maneira que essa torcida, esse pedaço da torcida deseja, você automaticamente passa a ser ofendido e perseguido, né? E as pessoas acham que o jornalista só tem que ficar apanhando, que ele não pode ter nenhum tipo de reação, só tem que ser atacado, 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 porque os caras não concordam com aquela opinião. Falei no fim de semana, vou repetir aqui rapidamente, o jogo de domingo entre Botafogo e Flamengo, Flamengo e Botafogo, na minha opinião, erros que aconteceram. Erro a favor, que beneficiou o Flamengo, a não expulsão de Coellar. Óbvio que ele tinha que ser expulso, como tinha que ser expulso o Arroio, né, que atingiu o Diego na quarta-feira lá no Equador, no jogo da Libertadores. Não estou justificando um erro pelo outro, não, só lembrando situações semelhantes. Alguém pode imaginar, mas isso só acontece contra o Botafogo? Não, já aconteceu a favor. Em 2017, Rodrigo Pimpão atingiu o Orlando Berrio na semifinal da Copa do Brasil e tirou o jogador da partida. Ele não voltou para o jogo. Muito parecido o lance, né, atingindo ali no tornozelo, do calcanhar do jogador colombiano, como agora o outro colombiano, no caso, aí o Coellar atingiu, né, o Marcinho do Botafogo. Ou seja, mesma jogada, mesma situação e mesma postura dos árbitros. Anderson Daronco naquela oportunidade não expulsou o Pimpão, era para expulsar, e agora o Rafael Claus não expulsou o Gustavo Coellar, que deveria ter sido expulso também. Ou seja, acontece contra e acontece a favor do Botafogo. Isso não é uma opinião, é uma constatação. Erros de arbitragem. Bem, erros de arbitragem nesse jogo, além desse. O primeiro gol do Botafogo acontece num lance que merecia intervenção do árbitro. Antes de a bola entrar em jogo, há um empurrão do Carli sobre o Bruno Henrique. E esse jogador do Flamengo, que é alto, ele está posicionado no local ali da pequena área justamente para ele tentar interceptar o cruzamento, para afastar de cabeça. O Carli, malandramente, empurra esse jogador. E a bola vem justamente naquela situação, naquela área ali, naquele pedaço da pequena área. É onde o Cícero entra para cabecear. Como a bola não estava em jogo, não deveria ser marcado falta, não poderia marcar falta, óbvio. Mas antes da cobrança do escanteio, percebesse o árbitro da partida que houve esse empurrão, ele deveria apitar para que a cobrança não fosse feita, espera aí, né? E advertir verbalmente o zagueiro do Botafogo que cometeu o que seria uma falta se a bola estivesse em jogo naquele momento. Se não for assim, imagine o pandemônio que vai ser antes da bola entrar no jogo em cada escanteio. Os jogadores se empurrando, socando, fazendo de tudo. Não pode. Evidente que não pode. Em tempos de VAR, né, embora o VAR não possa atuar nessa situação, é evidente que você tem que ter esse tipo de olhar. Outro lance também que pode ser reclamado pelos rubro-negros é do próprio Carlos solando dentro da área o Lucas Silva, o garoto do Flamengo, num jogo perigoso que significaria não um pênalti, mas uma falta em 2 lances dentro da área alvinegra. Isso também foi ignorado. A expulsão do Rafinha é bem polêmica, né? A reivindicada expulsão do Rafinha. Eu acho que a falta, a segunda que ele faz, quando pediram a ele o segundo cartão amarelo, era para advertência. Mas a primeira falta eu achei que foi um cartão amarelo exagerado. E aí nós caímos naquela situação que é muito comum no futebol brasileiro. Os árbitros têm uma postura intervencionista, comentaristas de arbitragem pedem essa postura, jornalistas pedem essa postura, torcedores pedem essa postura. Então eles saem mandando cartões. Então mostra o cartão muito cedo e de repente, quando o jogo se desenrola, o mesmo jogador que não merecia aquele cartão, foi muito rigoroso o primeiro, quando ele faz por merecer um cartão realmente, muitas vezes o árbitro acomoda e não dá o cartão. Isso acontece em muitos jogos. Foi o que aconteceu com o lateral do Flamengo, na minha opinião. Eu acho que a expulsão seria justa se o primeiro cartão fosse correto. E é claro que eu não concordo também com a arbitragem fazendo esse tipo de administração. Ele não deveria ter dado o cartão no primeiro lance, no máximo advertência verbal, e no segundo cartão. E aí tudo estaria tranquilo. E tem alguns pedindo expulsão do Gabigol, aí é o fim da picada. Cartão para ele, para o Gabriel, o xará dele, numa bola que os dois se enroscaram na área e se estranharam. Aquilo foi totalmente desnecessário, é só mostrar ali, é só dar uma advertência verbal. Até achei que o árbitro daria essa advertência verbal, ficaria nisso, mas depois mostrou um amarelo para cada um. Então, ali realmente é ridículo até falar da expulsão do Gabriel Barbosa. Não tem sentido, chutou bandeirinha, meu Deus. Então expulsa todo mundo de uma vez, né? O fato é que essa postura às vezes passa do limite, né? E se transforma numa espécie de vitimização, né? Como se o mundo estivesse contra aquele clube. Eu acho que isso é pequeno no Botafogo. Faz com que o Botafogo acabe parecendo sempre vítima, sempre o pobre coitado. Quando na realidade, gente, os 2 maiores títulos que o Botafogo conquistou nas últimas décadas tiveram erros de arbitragem a seu favor. Em 89, 21 anos de jejum de títulos, série interrompida, com a vitória sobre o próprio Flamengo e o gol do título, marcado pelo Maurício, tem um empurrão do atacante alvinegro no lateral esquerdo, Leonardo, do Flamengo. Ele empurra o adversário e faz o gol. Se fosse hoje com o VAR, esse gol seria anulado tranquilamente.
E a famosa final de 95 entre Botafogo e Santos. Aliás, eu acompanhei esse jogo na torcida do Botafogo do Pacaembu, acompanhando um grande amigo meu que veio do Rio de Janeiro para São Paulo para ver aquela partida. E os 2 gols foram regulares, que foram validados, tanto do Santos quanto do Botafogo, e houve um gol mal do lado do Camanducaia, que até hoje os santistas reclamam daquela arbitragem do Márcio Rezende de Freitas. Lance difícil, lance rápido, sem dúvida alguma, também acho, mas é uma constatação. Os 2 títulos aconteceram em situações nas quais o Botafogo foi beneficiado pela arbitragem. Então ele é beneficiado e ele é prejudicado. E aí é preciso que as pessoas entendam que o papel do jornalista nessas horas é tentar emitir a sua opinião da maneira mais clara possível e com personalidade. Não tenho nenhum problema de apontar benefícios ao Flamengo, e falei, o Coelhar tinha que ser expulso. O grande erro da arbitragem é a não expulsão do Coelhar. A exemplo do que aconteceu há 2 anos no jogo da Copa do Brasil, aí invertendo os papéis, né? E também na semana passada no jogo da Copa Libertadores. Acontece contra e acontece a favor de qualquer time. Claro, camisas mais pesadas, muitas vezes força política, isso também pesa, no mundo inteiro é assim, né? Agora, o que ocorre? O Botafogo se é pequeno, gente. Se é pequeno quando se coloca nesse papel de vítima, quando superdimensiona os erros de arbitragem e, claro, vai encontrar também na mídia e por aí, na internet, quem não torce, no caso Flamengo e Botafogo se enfrentando, quem não torce pelo Flamengo vai defender tudo que o Botafogo argumentar, vai concordar com o Botafogo, por questão de paixão clubística e tudo mais. E até na imprensa você vai encontrar aqueles que vão dizer isso porque, eventualmente, acham que a arbitragem tem que ser intervencionista, porque, de repente, são jornalistas que querem agradar o público, falar aquilo que o cara quer ouvir, não quer falar o que ele pensa de fato. É mais fácil, né? É muito mais fácil isso. Eu acho o seguinte, se não concordo com a minha postura, não precisa me acompanhar. Textinho, mensagenzinha de perfis que não mostram o rosto, ameaçando, atacando, isso não vai mudar a minha postura. Eu vou continuar tendo a mesma opinião, dizendo aquilo que penso, falando sobre os erros a favor ou contra do Flamengo ou qualquer outro time, e se alguém achar que não está bom, melhor acompanhar outro jornalista, outro perfil de jornalista, né, que talvez os deixe mais satisfeitos. Eu não estou aqui para enganar ninguém. Acho que muito mais importante do que isso é o torcedor do Botafogo entender, que eu vou repetir, que a mídia nacional ignora o clube. Eu, por acaso, sou um dos poucos que trago, sempre que posso, notícias do Botafogo, entrevisto pessoas do Botafogo. Recentemente, no meu blog, entrevistei o vice de finanças sobre a situação do clube econômica, entrevistei o técnico Barroca assim que ele assumiu o comando do time, né? E procuro sempre que possível trazer notícias do Botafogo. Acho que estou escolhendo o alvo errado, acho que é uma tolice, não vai mudar nada, continuo achando que essa vitimização é ruim para o clube, é ruim para todo mundo, não vou aqui estimulá-la ou com ela concordar. E está na hora do torcedor parar de fazer gracinha na rede social, parar de fazer campanha contra alguém e ir ao estádio. A presença de torcedores do Botafogo nos jogos tem sido muito pequena, nos clássicos contra o Flamengo tem sido constrangedora, não é de hoje, mesmo quando o Seedorf estava lá, quando o Botafogo brigou até pela liderança do Brasileiro 2013, naquela semifinal, depois aquele mata-mata de Copa do Brasil, o público foi muito pequeno do lado da torcida alvinegra, e agora, esse fim de semana, eram pouquíssimos torcedores, ou seja, a torcida não acompanha o time, a torcida não abraça o time como deveria, um time até valente, que fez uma partida muito digna no domingo, e que por muito pouco não conseguiu pelo menos um empate. Acho que essa é a situação, né? E, segundo eles mesmos, né, muitos deles, prejudicadíssimos pela arbitragem. Por que não foram apoiar? Por que não vão ao jogo? Por que não incentivam a equipe? Por que não mostram que são botafoguenses? Por que não ajudam a diretoria, que já fez pacotes de sócio-torcedor com preços bem populares para que as pessoas frequentem o estádio de Newton Santos, ou Engenhão, sem um retorno esperado? Por que não fazem isso? Será que vocês fazem mesmo alguma coisa pelo Botafogo? Eu acho que não. Saudações.